Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mateus 24, verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Agora vamos pular para o verso 10. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vamos ler o 7 também, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Até aí. Agora abre comigo na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. No capítulo 4, se pegar de Apocalipse e voltar é mais fácil. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, presentemente já está no mundo. Verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deixa aberto aí na primeira carta de João, no capítulo 4, não feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, a tua bondade, a tua misericórdia para conosco é tão elevada que nós não podemos compreender. Como o Senhor tem sido bom para conosco. Mas, Deus, essa noite eu peço, mais uma vez, há uma urgente necessidade da graça divina. Despeja dessa graça, Senhor, entre nós. Oh Deus, se apieda de nós, se apieda de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Precisamos da demonstração de poder e do Espírito Santo. Precisamos de uma igreja robusta, uma igreja estudiosa nas Escrituras, uma igreja que tenha discernimento, madura. Para isso, Senhor, ilumina-nos, conduz-nos no texto sagrado, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o motivo de um evento desse ser feito, o motivo de nós estarmos aqui, é porque nós amamos a igreja de Cristo, e eu tenho certeza que você também ama. E os pregadores selecionados para estarem aqui aceitam o convite, porque também amam a igreja de Cristo e o Senhor da igreja, e o fazem com pesar e com muita responsabilidade. Essa obra está à frente do povo de Deus e conduzi-los, sabendo que iremos dar conta dessas almas que nos foram confiadas no dia do juízo. E quando a gente tem que fazer o nosso trabalho, e muitas vezes defender a fé, como Judas tinha a intenção de tratar do evangelho, mas era necessário por causa das seitas heresias que já estavam se opondo à igreja no primeiro século, ele então escreve aquela epístola. E nós precisamos fazer isso também, dado ao grande crescimento que nós encontramos em nosso país,
das mais diversas denominações. Eu até um tempo atrás via só o lado bom da internet, como ela tem sido útil. Ela está funcionando como a imprensa funcionou na época de Lutero, foi responsável por publicar, espalhar as ideias da reforma por toda a Europa. Hoje o YouTube, as mídias sociais estão fazendo isso, mas há o lado negro disso também. Agora todo mundo tem uma verdade, todo mundo tem o seu canal, todo mundo é um teólogo, todo mundo tem sua verdade, todo mundo é pastor. Então, diante disso você encontra cada absurdo e cada besteira, e você encontra uma multidão de, não sei se crentes ou pseudo-crentes, insubmissos a qualquer autoridade ou liderança, ou se insurgem contra qualquer verdade absoluta, porque para eles ela é relativa. Eu tenho a minha verdade, ele tem a deles, e todos têm a sua. Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. As mídias sociais também estão recheadas de besterol teológico. Então nem todo mundo que você escuta só porque está na internet é confiável. Eu vou te dar uma dica para você ouvir alguém na internet. Primeiro, saiba se essa pessoa está ligada a uma igreja. Está ligada a uma igreja? Está aos cuidados de algum pastor, de algum conselho? Em primeiro lugar, tem que saber. Segundo, esta igreja tem uma confissão de fé? Essa igreja está alicerçada em algum fundamento cristão, histórico, teológico? Saiba a procedência dessa igreja. Terceiro, essa pessoa que você ouve está sob a orientação de um pastor bíblico, idôneo, responde por um conselho? É importante você ver isso. E quarto, a orientação teológica dessa pessoa, ou é como folha de bananeira, cada dia crê em uma coisa. Então cuidado, não fique ouvindo só porque a produção audiovisual é boa, e nem porque os efeitos, ou a eloquência desse pregador é boa, mesmo se ele for o Paulo Júnior, põe em dúvida, viu? E é isso que eu vou tratar, né? Porque às vezes as pessoas ficam ligadas mais na eloquência, necessariamente, do que no conteúdo. Então, alguma dica para você avaliar os youtubers, os teólogos do YouTube. O texto que eu abri em Mateus 24, é um sermão escatológico, é o sermão profético, o sermão da vigilância de Jesus. Esse sermão ele é intrigante, empolgante, e é tema de discussão há muito tempo, mas o fato é que Jesus está falando de um tempo por vir. Eu sou de um tempo que, apesar de não ser muito velho, se falava muito no início da década de 80 e 90, da volta de Jesus. Muitos aqui já devem ter escutado aquele vinil da última trombeta, e as pessoas ficavam morrendo de medo do arrebatamento e da volta de Jesus. Apesar de termos muito equívoco naquele tempo, a volta de Jesus é certa, é profética, escriturística, e não se sabe com precisão a data, e quem tentou fazer isso, datar o dia exato, quebrou a cara. Mas Jesus deixou sinais acerca do fim, sinais que mostrariam que o fim estaria próximo e a consumação dos séculos. E nós podemos ver esses sinais se repetindo ao longo da história. Eu não acredito que haverão novos sinais, mas acredito que à medida que o fim se aproxima, esses sinais iriam se intensificar, iriam acontecer com mais frequência e com mais intensidade. E quando você olha para esses sinais, pelo menos os explícitos, esses mais visíveis, você vê nitidamente eles acontecendo: guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. O nosso século, a nossa década, é uma década marcada por cataclismas, por mudanças sociais, políticas, econômicas relevantes.
um tempo onde você vê o mundo, a terra oscilando como bêbado, abalos sísmicos em toda parte, e quando nós vemos isso, é uma espécie de figueira, né? Os sinais, olhai para a figueira e vede quando os seus ramos. Acho que quando Jesus disse olhai para a figueira, ele não estava dizendo olhai para Israel, ele estava dizendo para os sinais que ele aborda em todo Mateus 24, quando vocês virem estes sinais, sabei que está próximo às portas. Então quando você olha, você vê o cumprimento disso. Recentemente temos visto em todas essas áreas, na natureza, na política, na economia, na religião, o cumprimento destes sinais que apontam para a volta de Jesus. No entanto, não são só estes sinais que marcariam a volta de Jesus. Em Mateus 24, verso 11, ele dá um outro sinal, um sinal que seria visto no campo religioso, no campo doutrinário, no campo teológico. Ele disse: haverão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Ele diz que próximo ao fim haveria um crescimento do engano religioso, um crescimento da mentira, um crescimento das falsas igrejas, das falsas teologias, das falsas doutrinas. Então, à medida que o fim se aproximasse, o engano ia florescer e ia crescer. Conscientes disso, a igreja de Cristo então tem que se preparar para não ser afetada pelo engano, bem para como combater o engano, restringir o engano, lutar contra o engano. Novamente, consciente que isso marcaria a nossa geração, e eu posso dizer com precisão que nós somos a geração do fim, nós somos a última, então a nossa é a do fim, do fim, do fim, não tem outra depois da nossa. Ainda que o fim não seja agora, nós somos a mais próxima geração do fim. Então, consciente disso, vamos nos preparar. Por isso o tema da minha mensagem é um chamado ao discernimento, um chamado ao conhecimento, um chamado ao amadurecimento espiritual, bíblico, doutrinário e teológico. Estava conversando com o reverendo Weber e dizendo isso, nós ainda contamos com um grande contingente de cristãos ainda muito imaturos, sem ainda discernimento no cenário nacional, que não conseguem discernir muito uma coisa da outra coisa. Então é necessário o amadurecimento. E nesse sentido eu acho que a carta do apóstolo João, no capítulo 4, tem muito a nos ensinar no tocante a este discernimento. Se você notar, no grande despertamento de 1730 a 1740, liderado por Jonathan Edwards, aquele avivamento foi questionado a sua autenticidade, a sua genuinidade, a sua legitimidade. Jonathan Edwards então avaliou aquele movimento e o fez isso à luz de 1 João capítulo 4. Então, a semelhança de Jonathan Edwards, nós também vamos usar, saber se todo esse crescimento, esses quase 50 milhões de evangélicos em todo o Brasil, igrejas a cada esquina, se isso tudo é saudável, se isso tudo é bíblico. Estamos vivendo um tempo que se planta a igreja todos os dias, denominações das mais diversas, conferências sendo feitas em todos os lugares, livros sendo publicados, canais de TV transmitindo cultos o tempo todo em vários lugares. Uma denominação, se eu não me engano, no ano de 2013, no Brasil, plantou 1.300 igrejas em um ano, abriu salões, vou abrir, 1.300 em um só ano. Mas à luz de 1 João, vamos saber como discernir se tudo isso vem de Deus ou não. A igreja precisa estar preparada. Então vamos para o texto em 1 João, capítulo 4, verso 1, ele começa assim: amados, amados.
João está tratando de alguns assuntos aqui com esses cristãos, principalmente no que diz respeito ao teste da salvação. Mas no capítulo 4 ele vai adverti-los dos falsos mestres que já rondavam a igreja de Cristo no primeiro século. E ele começa a advertência dizendo: amados, ou caros amigos, como sugere o original. A repreensão que João começa a fazer, ele começa fazendo em amor, chamando amados. Mas o termo também é uma referência aos cristãos, é uma advertência feita aos cristãos. Eu entendo que esta mensagem, esta carta é enviada à igreja, não só do primeiro século, mas de todos os outros séculos. É enviada à igreja de hoje. A mensagem é para hoje, a mensagem é para nós, a advertência é para nós, a exortação é feita para a igreja de Cristo nos dias de hoje. E ele começa: amados. E ele vai dizer: não creiais em todo espírito, não creiais em todo espírito. O grego dá a ideia de acrediteis, deis crédito, aceiteis, sejais persuadidos, tenhais confiança. Essa é a ideia. E o termo espírito é designado tanto para pessoa como para ensino, ou a pessoa que traz o ensino, o movimento. Então dizendo: amados, não deis crédito em qualquer pessoa, não acrediteis em qualquer ensino, não seja persuadido por qualquer doutrina. Veja, ele está exortando eles: não deis crédito em qualquer pregador, não dei crédito em qualquer movimento, não se submetei a qualquer ensino. É o que ele está dizendo. Efésios 4,14, Paulo vai dizer algo semelhante: para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O que Paulo está exortando os Efésios? Não sejais meninos. Que menino? Sem discernimento, inconstantes, imaturos. Há muitos cristãos ainda no Brasil que são meninos, que são levados por ventos de doutrina, as novidades do mercado gospel, das conferências gospel, dos livros gospel, dos youtubers gospel, que são levados com folhas secas pelo vento. E João, sabendo disso, diz: não acreditem, por mais que sejam suntuosos, por mais que sejam faraônicos, nababescos, não acreditem, não engulam, não botem a confiança em qualquer pessoa. E quando fala aqui espírito, você pode traduzir como pessoa, ensino, doutrina, movimento, mover. Não dê crédito em qualquer um. Ao invés disso, aí não dê crédito. Ao invés disso, ele vai dizer assim, né? Antes, ao invés disso, provai os espíritos. Ao invés de saindo aceitando, engolindo, se sujeitando a qualquer pregador, movimento, doutrina, ao invés disso, prove-os, provai-os. A palavra provai no grego aqui quer dizer dokimazo. Era uma palavra usada na metalúrgica para testar a genuinidade do metal. E João vai dizer assim: prove, antes de dar crédito, submeta esta doutrina, submeta este pregador, este movimento a um teste, a um exame, a uma análise, a uma avaliação. Submeta. E é isso que João está pedindo, é isso que ele pediu para os seus leitores, e é isso que o Senhor requer de nós. Um chamado ao discernimento. Teste esses pastores da TV, teste esses livros que são vendidos por todo lugar,
teste essas unções, esses moveres, esses milagres, essas coisas. Submeta isso a um exame, submeta isso a um teste, submeta isso a uma avaliação. Nós somos chamados a isso. Então, imagina para mim, eu tenho uma mãe, uma avó, viúvas, as duas viúvas, aposentadas, bem velhinhas, que estavam um tempo atrás, anos, começando na fé, eram católicas. Um dia eu cheguei na casa dela, eu vi 2 galãozinhos de água de 20 litros desse tamanhozinho. Quem já viu isso? Aí eu olhei lá, a minha mãe, não mãe, não, é a aguinha do apóstolo, não mãe. A mãe do Paulo Júnior com a aguinha do apóstolo. Mas isso aí era o comecinho na fé. Ela nem congregava quando eu sou, está na minha igreja, batizada, para a honra e glória do Senhor. Ai, mas a hora que eu vi aquilo, irmão, não sou eu que caço, irmão, isso aí é para estimular o meu ministério. Aí eu fui perguntar, quanto a senhora pagou? R$100 cada uma. Ai! Oferta lá na nossa igreja, mãe! Sem discernimento nenhum. O bicho é tão miserável, nem para dar um galãozinho maior, mas aquilo, 100 ml, porque a água era ungida. Então, por causa disso, não recebam, não engulam. Ao que parece, os irmãos a quem a epístola foi escrita, estavam começando a acreditar em falsos profetas que afirmavam que os seus ensinos eram inspirados pelo Espírito Santo. Então João exorta eles a distinguir o ensino verdadeiro do falso. A igreja do primeiro século já estava sendo assediada por engano religioso, e ele os convoca a examiná-los, como exemplo dos judeus bereanos, Atos 17, 10, 11, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Eles compararam o ensino de Paulo com as escrituras. Vejam só, esses judeus bereanos estavam colocando a pregação de Paulo à prova, do apóstolo Paulo. Vejam só, por isso foram considerados mais nobres. E nós, à semelhança deles, temos que submeter essa explosão de conhecimento que está sendo cuspido de todas as formas a um rigoroso exame. Amém? Agora, por que João usa o termo espírito? Já parou para pensar? Tem mais aqui uma terceira conotação. Por que João usa o termo espírito? Escute. Porque por detrás de toda a heresia está Satanás. Por trás de todo engano religioso está o diabo, Satanás. Veja só, Gênesis 3, 1, 5. Deus dá uma ordem para não tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vem a serpente para Eva e diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus falou para Adão e Eva não comer de toda a árvore do jardim? Não. Falou para comer, para não tocar só na árvore do conhecimento do bem e do mal. Vem a serpente e distorce. Olha que a primeira heresia, no 3º capítulo da Bíblia, uma distorção da verdade, um acréscimo à verdade. Agora, quem estava por detrás da serpente? Satanás. Veja só o engano, ele promove engano. Mateus 4, 6. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Mais uma vez, Satanás tenta pegar Jesus
distorcendo a palavra, promovendo engano. 1 Timóteo 4:1, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, Satanás está por trás do engano religioso. Não se engane, esta é a área que o diabo mais atua. Antigamente eu tinha a ideia da batalha espiritual, vou usar uma metáfora, a figura que eu imaginava a batalha espiritual. Eu imaginava dois homens com uma espada, um duelo de espadas. Isso é batalha espiritual. Hoje não. Para mim, batalha espiritual é um tabuleiro de xadrez. É uma batalha ideológica. É uma batalha pela verdade, pelo engano. 2 Coríntios 10:4, preste atenção. Embora vivendo da carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, e para se colocar contra todos os sofismas, ok? E altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o conhecimento de Deus. Vamos lá. A palavra sofisma no grego quer dizer logismos, da onde vem a palavra logismos. O que é isso? Ideias, filosofias, religiões, heresias. E a Bíblia diz que nossas armas não são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Satanás prende as pessoas em fortalezas ideológicas, é isso que Paulo está dizendo. A batalha espiritual se dá no campo da mente, no campo das ideias. A função do diabo, batalha espiritual não tem a ver com patuar de macumba, arranhar tua janela à meia-noite, aparecer para você com a cauda. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual tem a ver com o que você pensa. Batalha espiritual tem a ver com mentira, com engano. Satanás quer dominar as mentes. Por isso você vê homens que falam 4 idiomas, juízes federais, pessoas de alta patente, de alto poder aquisitivo, crendo em duendes, crendo em fadas, indo em centro de macumba, se aconselhar com um pai de santo, um baborixá, sendo analfabeto. Como isso é possível? Está preso numa fortaleza ideológica. Satanás vem para promover engano, mentira. É um mundo de mentira e um mundo de engano. Por isso João usa o termo espírito. Atrás de toda heresia está a mente de Satanás. Agora, qual a razão de João para tal ordem? Por quê? Ele adverte a igreja a testar os espíritos, testar as doutrinas, testar os profetas. Porque o texto continua, na parte C, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Por que temos que pôr à prova os ensinamentos? Porque existe muito engano em toda parte. Você imagina, se João disse, ponham à prova os espíritos, porque muitos falsos profetas já têm saído pelo mundo afora. Isso no 1º século, já estava pipocando de engano e circulando por entre os irmãos a mentira. Imagina nos dias de hoje. Então, a ideia para nós é, nós estamos no século do engano. Há uma explosão da mentira, há uma explosão da distorção da verdade, há uma explosão de heresias. Por essa razão, dada ao crescimento, vocês precisam ter discernimento. É isso que ele está dizendo. O próprio texto que eu abri, Mateus 24, no verso 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. A razão é porque no fim dos tempos, estaríamos como numa espécie de um campo minado. Você pega num livro, cuidado com o livro que você está pegando. Você liga na TV, cuidado. Você ouve o rádio, cuidado. Pode ser veneno. Pode ter morte na panela. Essa é a ideia. Não é assim? Se você sair correndo pela rua aí, se não existe nada, a rua está pavimentada, novinha, você pode sair correndo e ninguém aqui vai te dar uma advertência. Se a rua estiver cheia de areia e aqui a prefeitura mandar colocar minas, o que os pastores aqui vão dizer? Não saia correndo, tome cuidado onde você pisa. Por quê? Porque num raio de 2 quilômetros, essa avenida está toda
coberta de minas. Então você vai ter que fazer uma avaliação minuciosa, saber onde pisa com detalhe, fazer uma pesquisa, uma leitura, porque senão você pode pisar numa mina e ser fatal. João está nos passando essa ideia. Haverá um tempo que vai haver tanto engano sendo difundido, que a igreja precisa estar alerta, precisa ter cuidado. E o texto ainda diz mais: amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Antes provai se procede de Deus. O que ele está dizendo? Não é todo espírito que procede de Deus. Não é todo milagre que procede de Deus, não é todo pastor que procede de Deus, não é toda unção que é de Deus, não é todo ensino que é de Deus, não é toda doutrina que é de Deus. Porque tem gente que depende do decibéis, é Deus, gritou é Deus, não gritou não é Deus, suou é Deus, não suou, então nesse caso eu estou bem. Sabe? Fez um negócio, é Deus. Não, fez exposição com uma boa exegese, não é Deus. Que isso? Não, irmão, cuidado com isso. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora vamos para o teste. Como é feito o teste? Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. O teste. João, então, ele ensina os cristãos a fazerem um teste, para saber se aquele espírito, aquele movimento é de Deus ou não. O teste tem a ver com cristologia. No primeiro século, a igreja está sendo ameaçada por duas seitas, o gnosticismo e o docetismo, que tinham uma espécie do dualismo grego, criam que a matéria era má, e que o espírito era bom. Então, se Jesus é Deus, e Deus é bom, Jesus não podia ter corpo, não podia ter carne, porque a carne é matéria, e matéria é má. Eles negavam uma das duas naturezas de Jesus, negavam a sua encarnação. Nos primeiros séculos, o combate era a respeito da cristologia, e neste primeiro século, a igreja estava sendo ameaçada em razão deles negarem uma das naturezas. Não, Jesus é só divino, não é humano. Isso foi resolvido no concílio de Calcedônia, no ano 451 depois de Cristo, na chamada união hipostática. O que é isso? As duas naturezas, divina e humana, coexistem juntas na mesma pessoa sem se misturar. União hipostática. As duas naturezas de Cristo, 100% homem, 100% Deus, coexistem juntas na mesma pessoa sem se misturar. Jesus é 100% homem e é 100% Deus. Você vê isso no barco, na viagem do outro lado do mar. Ele está cansado e dorme. Homem, cansado, a natureza humana. E ele acorda e repreende a tempestade. Deus, 100% homem e 100% Deus na mesma pessoa. Então, a maioria das seitas pode ser identificada pela maneira que enxerga e revela Cristo. A maioria das seitas vai ter uma deficiência na sua cristologia, vai distorcer a figura, a pessoa e a obra de Cristo. Por exemplo, os mormons. Qual é a cristologia? O que pensam os mormons de Jesus? Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer, só isso que eles pensam. O espiritismo diz que Jesus é um espírito evoluído. As testemunhas de Jeová diz que Cristo foi criado, ele é uma criatura. Vejam só, eles têm uma visão distorcida, eles são considerados seitas por muitas razões, mas principalmente porque tem uma cristologia deficiente. E João vai dizer, você quer saber se algo é de Deus ou não? Olhe para como eles veem Cristo, olhe para como eles revelam Cristo. E o gnosticismo, o docetismo, negavam uma das naturezas, e nós, sem a natureza humana de Cristo, não haveria redenção, não haveria sacrifício substitutivo. Só que isso vai um pouco mais além.
As duas naturezas de Cristo são uma verdade clara nas Escrituras. Clara. Então o que João está dizendo? Filhinhos, nisto conheceis. Nisso conheceis. Todo espírito que confessa que Cristo vem em carne, esse é de Deus, que não confessa não é de Deus. Como você faz um teste? Todo pastor, movimento, toda doutrina, todo o movimento que distorce, nega, omite ou acrescenta uma verdade declarada e explícita nas Escrituras, não é de Deus. Não é de Deus. Todo movimento, todo pregador que distorce, acrescenta, omite uma verdade, uma doutrina declarada e explicitamente bíblica, não é de Deus. Aprenda isso. Eu tenho aqui mais 3 testes para você fazer simples, já partindo do que eu estou dizendo, para saber. Primeiro, se o que estão ensinando tem apoio nas Escrituras. Básico. Os judeus bereanos avaliava o ensino de Paulo com a Escritura. Essa pregação, este livro, essa doutrina, tem base bíblica, tem amparo nas Escrituras, tem apoio das Escrituras, então examine. Sabe por que é muito fácil enganar os crentes brasileiros, evangélicos? Porque eles não leem a Bíblia. Você perguntar quem já leu o Novo Testamento uma vez inteiro? Alguns levantam, a Bíblia inteira uma vez. Levantam um tanto razoável, 2 vezes. Mas já cai muito, 3 vezes, 4 vezes. Então, muito fácil enganar aquele que não tem amparo escriturístico. Segundo teste, compare com 2000 anos de história da igreja. Você tem textos e doutrinas que, desde que a igreja foi fundada, está sendo interpretado. Condiz com a maioria dos intérpretes, condiz com que a maioria dos grandes homens e pensadores e teólogos criam. Nós temos aí a patrística, nós temos aí o pré-reforma, nós temos reforma, pós-reforma, nós temos até pouco tempo atrás. Compare com como esses homens interpretavam os textos, como esses homens vinham as doutrinas, como eles avaliavam as circunstâncias. Compare com 2000 anos de história da igreja. Terceiro teste, item para você fazer o seu teste. Compare com as igrejas e pastores bíblicos atuais. Veja o que eles estão ensinando. Veja se condiz essa nova doutrina, esse novo mover, esse milagre, com as igrejas saudáveis contemporâneas, os pastores contemporâneos. Veja se condiz com o que eles ensinam. Assim você vai poder saber se o Espírito vem de Deus ou não. Amém? Deixa eu ver a hora ali. Estou terminando, não olhe no relógio. Cada um que olhar, eu vou acrescentar 15 minutos na mensagem. Já foi 2 que olharam, é 30 minutos. O termo vai mais longe, diz que o mesmo Espírito que atua no anticristo, atua nos falsos profetas. 1 João 2,18, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. O que ele está dizendo? E o verso 4 diz, qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Então o que ele está dizendo? Veja só, a ideia dele é assim, muitos anticristos já têm surgido. Ele fala do escatológico, do final, do chefão, o anticristão mor, finalzão, e daqueles que já estavam presentes no mundo. Podia estar falando de Nero, Domiciano. E quando ele fala muitos têm saído, ele diz, todos os falsos mestres que ensinam algo contrário à Escritura são anticristos. E o mesmo Espírito que estará no anticristo escatológico, o chefão, é o que está sobre os falsos profetas. Isso que ele está dizendo. Só isso que ele está dizendo. Mesmo Espírito que estará no anticristo escatológico, é o que rege, é o que alimenta, é o que elabora o engano que estão sobre os falsos profetas. Amém? Agora verso 4. O que mais João quer nos ensinar?
Agora ele vai trazer uma palavra de conforto aos cristãos. Sabe qual é? O verdadeiro crente discerne os falsos profetas. O verdadeiro crente não pode ser enganado pelos falsos profetas. Se não, vejamos o verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você entendeu? Ele vai confortar eles dizendo: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Como? Porque maior é o que está em vós. É impossível que um cristão verdadeiro seja enganado. Por quê? Maior é o que está em vós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo, João 16,3, ele quando vier vos guiará toda a verdade. É o Espírito da verdade que está em vocês, contra o Espírito da mentira que está nos falsos profetas. Ele vai dizer: filhinhos, fiquem tranquilos, maior, mais poderoso, é o que está em vocês. O Espírito da verdade está em vocês, contra o Espírito da mentira que está nos falsos profetas. Então, maior o que está em nós. Você já viu um crente verdadeiro? Um crente verdadeiro, quando ouve um pastor que ele não conhece, ou quando ele vê um movimento, assim, um negócio que é de crente, mas ele é crente verdadeiro, mas nunca viu aquilo. Ele olha, não conheço isso aí, eu nunca vi isso aí não, mas não sinto paz nisso aí não. O meu coração não abre. Associa o conhecimento bíblico que ele tem com o discernimento, com a iluminação que o Espírito Santo traz. Ele não consegue engolir, ele não consegue aceitar. Pode até temporariamente ele ser persuadido, mas cedo ou tarde ele irá discernir, porque o Espírito Santo não é fraco, ele é poderoso. Ele é poderoso. Agora, vamos ver a identidade dos falsos profetas. Quer saber a verdadeira identidade? Quer saber quem é Batman? Quem é Robin? Vamos saber agora. Quem são os falsos profetas? Verso 5. Eles procedem do mundo. De onde que eles vêm? Do mundo. Quer dizer, eles são ímpios. Eles não são convertidos. Eles nunca nasceram de novo. Olha só, do mundo eles são. Eles nunca foram habitados pelo Espírito Santo. Eles nunca foram regenerados. Essa horda é ímpia. É ímpia. Eles não são convertidos. Revelei a identidade deles. Agora você pode pegá-los. Como? Evangeliza eles. Primeira identidade. Segundo, o tema da pregação deles. Vamos ver. Verso 5. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo. Olha como é que vocês identificam. As mensagens deles são antropocêntricas, triunfalistas, materialistas. Your best life now. Sua melhor vida agora. Eles falam do mundo, é isso o tema, materialismo, triunfalismo, prosperidade financeira, psicologia, humanismo secular, é o tema da mensagem deles. Alguém já ouviu alguma coisa assim? Já? Bobagem, né? Agora o que mais dói? O público deles. Vamos ver o público deles. Eles procedem do mundo, por essa razão falam do mundo, e quem os ouve? A igreja os ouve? Os eleitos os ouvem? Os cristãos os ouvem? Não, e o mundo os ouve. Sabe quem são o público dele? Bodes. Não são as ovelhas. Joio não é o trigo. As virgens nécias não são as prudentes. Irmãos, aqueles arraiais infestados de gente, aquilo não é a igreja de Cristo. Não são pastores. Não são os eleitos do Senhor que estão naqueles ajuntamentos. Só existem duas igrejas no mundo: a falsa e a verdadeira. Eles não fazem parte da verdadeira.
Pastor, pode haver conversões nesses lugares? Claro. O Espírito sopra onde quer e como quer. Ele é soberano, Ele salva quem Ele quiser, onde Ele quiser. Podem permanecer salvas nesses locais? Absolutamente. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Talvez você seja um que teve os olhos abertos e veio de lá. Tem coragem de levantar a mão? Pode levantar, filho. Ninguém veio de lá? Levanta a mão. Quem não levantar é porque ainda está lá. Na verdade, esses discursos, esses sermões atraem ímpios, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E por fim, a segurança contra o engano, verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O que João quer dizer aqui? Nós somos de Deus. João, o apóstolo, aquele que conhece a Deus, que diz aqui, aquele que conhece a Deus nos ouve. O verdadeiro crente segue verdadeiros pastores, mas não é isso, é mais que isso. O verdadeiro crente segue verdadeiras doutrinas, ouve a verdade. Aquele que não conhece a Deus, o bode, não gosta da verdade, não segue a verdade, porque ele montou-a para si doutores, segundo as suas concupiscências. Ok? Então, olha como é que nós distinguimos o verdadeiro crente do falso. O verdadeiro vai atrás de doutrina, da palavra de Deus, vai atrás do evangelho. O falso crente tem comichão, esse não, que é curandeirismo, misticismo, paganismo. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nisso discernimos Satanás do Espírito Santo. Como? Através da doutrina. Lembra de Apocalipse 3, das duas bestas, uma que emergia do morta da terra, a que emergia da terra tinha 2 chifres, pele de cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta levantava a mão para o céu e até sinais, fogo descia, e era pelo fogo que ela era identificada, pelos milagres não, tinha pele de cordeiro, mas falava, quando pregava, o ensino é na doutrina que você vê a cauda, que você encontra. Então João está dizendo, é assim que saberemos se uma coisa é de Deus ou se é de Satanás, pelo ensino, pela doutrina, pela sua teologia. Amém, irmãos? Irmãos, isso é um chamado ao discernimento. O fim se aproxima, o engano está infestado. Vamos continuar firmes nessa rocha que é Cristo Jesus, defendendo a fé, defendendo a verdade e nos preparando para combater o engano religioso. Amém?